bom dia nesta sexta-feira, como vocês estão? Espero que tudo seja bem com vocês. Hoje eu estou querendo continuar nossa conversa, nossa meditação em Lucas capítulo 15. Se lembra, nós estávamos conversando com os três ensinamentos, três parábolas de Jesus, quando ele estava conversando e ensinando e respondendo, vamos dizer, com aqueles fariseus que estavam em versículos 1 e 2. Se lembra quando as pessoas chegaram, versículo 1, em Lucas capítulo 15, a todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles queriam ouvir as palavras de Jesus. Muitos provavelmente nem conhecem muito bem Jesus, mas eles queriam ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E também no versículo 2, se lembra, falou sobre os fariseus, aqueles religiosos que estavam querendo tentar achar uma coisa contra de Jesus. Mas Jesus começou a falar sobre as parábolas. Ele começou a falar começando no versículo 3, sobre as ovelhas. Se lembra a história de 100 ovelhas e tinha uma ovelha perdida. E a gente conversou sobre isso na quarta-feira. Ontem nós estávamos falando sobre a moeda, né? A moeda que estava perdida. Se lembra, ontem nós estávamos falando que ela estava tentando achar aquela moeda, né? Ela tinha 10, se lembra? E ela perdeu uma moeda, né? E ela estava tentando achar. E nós estamos falando como tinha muita alegria no céu quando um pecador se arrepender-se, né? Então nós estamos falando sobre isso. Mas hoje, na sexta-feira, eu queria terminar hoje com esses três, né? Só que não dá para fazer isso, porque eu quero dividir última parábola hoje. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente termina com a segunda parte, porque não dá para fazer tudo em um dia só, né? Mas quando nós chegamos em versículo 11, é uma história que é bem conhecida, é uma história que muitas pessoas que nem conhecem muito bem a Bíblia conhecem a história sobre o filho pródigo, né? A gente nota em versículo 11, começa em versículo 11, diz assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, ou gastou tudo, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolatas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestê-lo e pondo-lhe o anel na mão, e sandálias nos pés, e traze o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu quero vocês notem, em poucos minutos aqui, que nós temos o pai, nós temos os dois filhos, nós temos tipo de herança, e nós temos a graça do Senhor neste capítulo. A gente vai falar sobre a segunda parte na segunda-feira, mas eu quero que vocês notem aqui o que aconteceu. Aquele mais novo, aquele mais moço está escrito aqui, ele queria a parte dos bens, aquela herança, né? Aquela parte que pertence dele. Só que, como é costume de hoje, é costume naquela época, você não ia receber a herança até o seu pai, os seus pais morrem, né? Mas ele queria na ordem, né? Por quê? Porque ele queria sair e viajar. E infelizmente o que aconteceu, a gente notou que ele gastou tudo. Gastou tudo, até o ponto que ele estava, vamos dizer, ele estava tão afastado, ele estava tão fora da família e fora dos costumes da família, que ele estava comendo como os porcos, né? Interessante porque essa parte, às vezes, a gente esquece, né? Que essa fora do costume, eles não podiam comer nem tocar os porcos naquela época, porque para eles o animal era sujo, né? Mas a gente tem que lembrar, ele estava tão afastado das coisas do pai, né? Até ele gastou tudo que tinha. Não sei quanto tempo demorou sobre isso. Esses poucos dias depois, né? Poucos dias depois ele saiu. Mas a coisa que eu quero vocês notem nesses versículos, porque eu quero os versículos falando com você, e você pode ler de novo, né? Mas aquele filho, ele queria sair da presença do pai. Ele queria sair da presença das coisas do pai, né? Dos costumes. E ele queria fazer a própria vontade. Ele saiu, gastou tudo. Estava vivendo uma vida bem afastada das coisas do pai, né? E para mim, como a gente pode aplicar isso em poucos minutos hoje, né? A gente pode imaginar quantas vezes você ou eu, quantas vezes nós afastamos também de Deus. E quantas vezes o pai sempre está com as mãos, os braços abertos, dizendo, volta para casa. Volta para casa. Volta para Deus. Né? Se você está assistindo essa meditação hoje, essa conversa, eu quero você lembrar uma coisa. Uma coisa que a gente, pelo menos uma maneira que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje é assim. O Pai, nosso Deus, sempre tem os braços abertos para receber você de volta. A gente sempre fala que muitas vezes nós pensamos, mas Deus, onde o Senhor está? Mas Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. A gente às vezes afasta. Esse filho pródigo, ele afastou das coisas do pai, da família, e gastou tudo. Quantas vezes aconteceu na sua vida? Sua vida foi uma bagunça, mas Deus recebeu você de volta. Deus pode receber e Deus quer receber você de volta, meu irmão, minha irmã. Sabe, quando as coisas acontecem com nossa vida, acontece às vezes. Nós estamos no mundo e acontece. O mundo está pegando muitas pessoas hoje.
mas ainda, nosso Deus de amor, nosso Deus, como esse pai hoje, ele viu o filho tão longe. Ele estava com os braços abertos. Volta para casa, pai. Volta para casa, filho. O mesmo com nosso Deus. Ele está dizendo para você e para mim, volta para casa. Volta para coisas de Deus. Eu agradeço muito quantas vezes, desde eu era mais jovem, um jovem, né? Que Deus falou, volta para casa. Porque é a casa de Deus. E nem somente a casa de Deus, mas na presença de Deus. É tudo para mim. É tudo para você também. Então, hoje, lembre-se, nós estamos entrando no fim da semana. No fim da semana, sábado e domingo, eu quero que você lembre isso. Quando você está longe de Deus, Ele está dizendo, volta para casa. Volta para casa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E na segunda-feira, vamos ouvir sobre a segunda parte. Segunda parte, onde o filho mais velho, como ele agiu também. E onde nós colocamos a gente, onde você está nessa história. Como pai, como filho mais jovem, ou como filho mais velho. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Até na segunda-feira.